Pessoal, estamos de volta aqui. Há exatamente 5 minutos atrás nós paramos a última conversa, a gente só está separando em blocos aqui por conta da publicação. Nós finalizamos o último bloco, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar depois, a gente dá um jeito de responder sobre a questão da garagem. E nós vamos voltar agora e vai falar sobre um assunto que é muito caro para o condomínio, porque existe dois lados, que é a questão do comércio, tá? Dessa parte do comércio, existe pessoas que é contra o comércio interno no condomínio, existe um número de pessoas a favor. Eu lembro que quando foi pelo que eu entendi, eu estou morando há 1 ano no condomínio, mas havia vários anos que nunca ninguém se preocupou com isso, mas no último ano isso foi trabalhado de uma maneira muito ruim, tirou todas as pessoas lá e proibiu todas as pessoas de fazer o comércio, começou a ter multas para quem continuasse, e permaneceu algumas incoerências. Então o pessoal já começou a questionar. Então eu particularmente já vou declarar aqui a minha opinião. Eu sou totalmente a favor, tá? Eu não comercializo nada no condomínio, mas sou totalmente a favor. Eu acho que é um dinheiro que fica ali dentro para os próprios moradores ali trazer benefício para si mesmo. Entendo que precisa ter algum tipo de regulamentação, algum tipo de cuidado, e tem algumas preocupações que eu percebo, e eu vou, nesse caso aqui, eu vou até dar minhas opiniões, tá, Sumara? Porque eu vejo que algumas pessoas têm algumas preocupações com relação a gastos que são meio desnecessários. Mas vamos trazer a pergunta dos moradores aqui, e a pergunta está assim, ó, como é que a gestão, né, pretende tratar o assunto do comércio entre moradores, né, venda de bolos, gelinhos, o pessoal vende alho, ovo, um monte de coisa aí bacana, coisas deliciosas, né? Se vai haver algum tipo de regulamentação clara e como é que vai ser vai ser tratado disso aí? Então, Michel, eu acho que isso é uma dúvida mesmo de muita gente. A gente tem sido procurado para pessoas que são a favor e pessoas que são contra, né, para entender, e a gente tem atendido a todos, explicado a todos, né. Logo que a gente, tipo, 1 mês atrás, né, fala assim, logo que a gente assumiu, parece que é muito tempo, mas é 30 dias. E tiveram algumas pessoas que procuraram, né, falaram assim: "Olha, eu faço tal coisa", pessoas filmando dentro de casa, mostrando, né, "Olha, fritadeira, o forno o forno elétrico e tal". Outras que, como você falou, vende, comercializa, busca fora e vende dentro do condomínio. Eu acho super saudável isso. A gente tem isso em outros condomínios, mas o que acontece no condomínio Nova Utinga? Tem essa questão da água e do gás, que são rateados de forma igualitária. O que já gera aquele sentimento de que na minha casa só tem eu e meu marido, um exemplo, e na casa do outro tem o casal mais 2, 3 filhos, né? Então, em tese, aquela família gasta mais do que eu e eu estou pagando de forma igualitária. Isso não tem para onde correr. Os condomínios que têm essa metodologia, não tem como correr, é condomínio. Então, é uma coletividade e ou faz a individualização de água e gás, que a gente precisa também pôr na ponta do lápis se compensa, porque a infraestrutura não é barata para se individualizar, né? Quando o condomínio não tem essa infraestrutura já predisposta ali para se fazer, tá? Então, quando a gente tem água e o gás individualizado, as pessoas fazem, né? E isso é bacana pra caramba, é uma geração de renda para as pessoas, para muitas donas de casa que precisam complementar a renda dentro da casa, auxilia no orçamento familiar, mas nessa situação acaba tendo esse mal-estar mesmo, né? As pessoas estão se intitulando sócios, né? Das pessoas que vendem alguma coisa comercializa alguma coisa dentro do condomínio. O que a gente pensou muito nisso, até a respeito disso, a gente analisou, inclusive, até a conta de água do condomínio, para entender, né? E a gente viu lá que a conta do condomínio, eles são taxados pelo mínimo, né? Pelas economias. Então, assim, é claro, como eu falei até no vídeo que eu fiz mais cedo, quando esses apartamentos vazios forem habitados, o consumo de água, evidentemente, vai aumentar. Então, eu acho que tem como a gente criar algumas, tem como regulamentar. Como, Silmara? A gente pode, assim, eu dei até uma ideia de criar alguma taxa, né, que seja, não sei, 30, 50 reais, alguma coisa assim, mas que diferencie, né, tipo assim, olha, então, só que aí as pessoas vão ter que ter esse critério de informar a administração, tipo assim, olha, eu faço bolo, eu faço, enfim, faço salgadinho, faço docinho, enfim.
eu faço isso, então a gente vai cadastrar. Ah, Mara, mas tem pessoas que vão fazer meio que debaixo dos panos ali para moitar. Eu falo assim, o condomínio é uma coisa muito bacana porque as pessoas se autofiscalizam. Então, a gente vai, de fato, receber denúncias, como, né? Ó, aquele vai investigar aquela unidade e tal, a gente vai. Não acredito que a pessoa não vai querer se sujeitar a uma penalidade de multa, porque eu falo que aí numa infração a gente tem que tratar dessa forma. E eu acho que é muito tranquilo da gente resolver nesse sentido. Só que isso precisa ser levado para uma decisão coletiva de assembleia, Michel, porque não é uma coisa que eu, juntamente com o conselho, podemos aprovar, tá? Eu falo assim, eu tenho uma forma de trazer um meio da gente tentar resolver, mas é o pleito ali da assembleia que vai ali deliberar e aprovar ou não esse tipo de prática dentro do condomínio. Se não aprovado, certamente não encerra-se toda essa prática comercial. Então, é aquilo que eu até estava falando inicialmente, quando a gente falou lá dos comitês, né? É importante que as pessoas que têm interesse dessa situação dentro do condomínio se reúnam, até entre elas mesmo, para poder criar estratégias, para poder não deixar tão sensível, né? O sentimento das pessoas acharem que estão pagando pelas outras, enfim. Eu acho que esse diálogo é interessante também, a gente debater, né? Mas sempre a decisão final ela vai correr aí na Assembleia. Então, hoje, Michel, não é que a porteira abriu, né? Tá a porteira aberta, todo mundo pode ficar à vontade. As pessoas voltaram, né? Pelo que eu fiquei sabendo, voltaram a publicar suas coisas nos grupos do condomínio. Mas esses casos que falaram comigo, tem uma moça que faz, acho que é churros, né? Ela me mostrou, a fritadeira lá dentro da casa dela. E então, assim, foram pessoas que falaram com a gente. Agora, por exemplo, eu vendo ovo. O ovo ele não produz dentro do apartamento. Busca fora e vende lá dentro. Se a pessoa colocar um monte de galinha dentro do apartamento lá para né? botar lá e é outro problema. Mas não normalmente dá. Então, assim, eu fiquei sabendo de um caso de uma moradora que acho que ela tem uma loja de bolos, né? E ela fabrica fora e traz para dentro do condomínio. Então, eu acho que tudo é questão da gente. Eu falo assim, não é cadastrar quem traz de fora, que nem eu vendo ovo, mas então eu vou te pagar essa taxa porque eu vendo dentro do condomínio. Não. Eu estou falando quem produz dentro do condomínio, até para a gente poder sensibilizar. Passou 2 motos. Sensibilizar, tirar essa sensação de que as pessoas estão patrocinando, né, o comércio das outras. Até eu fiz o comparativo do nosso mercadinho, que a gente paga a conta de energia deles, né? Então, assim, fica muito fácil, né? Eu coloco lá um ar-condicionado 24 horas funcionando, freezer, geladeira, e no repasse que o mercadinho faz para o condomínio... Não cobre, né? Tem repasse. Então, assim, eu não recebo o repasse 5%. Eu recebo qualquer valor que tirado a conta de energia. Quando não, 0 a 0, quando a energia ela é igual ao repasse. Então, é uma coisa também que a gente tem esse sentimento. Fica esquisito, né? Que fica estranho, a minha opinião sobre isso aí é assim, ó, apesar de eu ter pouco tempo antes da proibição, o que eu percebi, o valor da energia, não, do gás não mudou, se alterou um mês ou outro de coisa para 5 para mais, 5 para menos, ou seja, não mudou nada, ou seja, não é tanta interferência assim. E da água, na minha opinião, tá, gente, isso aí, inclusive, a hora que tiver para tratar desse assunto, o pessoal que é a favor, se quiser contar comigo para ajudar, eu estou à disposição. Mas sobre a água, por exemplo, a água, nós nunca pagamos mais do que o mínimo da Sabesp. Então nunca atingiu. Muito por conta de que tem muito apartamento vazio, né? Tem muito apartamento vazio, mas mesmo depois que locar ou vender todos, sempre vai ter famílias que vai usar bem menos e famílias que vai usar mais. Então, na minha opinião, enquanto todo mundo estiver pagando o mínimo, é o que você iria pagar de qualquer jeito. Se você se individualizasse e você usar até 10 mil metros cúbicos, né? O mínimo, se eu não me engano. O mínimo é 10 metros cúbicos. 10 metros, 10 mil metros é uma cachoeira, mas 10 metros cúbicos. Então, assim, se na minha casa eu usar 5, 2 ou 9, eu vou pagar a mesma coisa. Então, se tiver todo mundo pagando isso, não faz sentido eu me sentir incomodado porque alguém usa mais água. O do gás, eu não sei como é que funciona, se existe um cálculo, se paga um pouco a mais. O que eu falo é assim, ó, o custo continuou o mesmo para mim, eu olhei lá, não mudou muita coisa, tá? Inclusive, assim, no meu caso, entre aspas, é um pouco pior, porque eu não tenho fogão a gás em casa, o meu é elétrico. Então, assim, eu tô pagando por algo que eu não uso. Então, assim,
Eu que poderia fazer questão de não pagar nada, né, se pudesse cortar, mas na minha opinião, assim, se para ajudar as pessoas eu vou continuar pagando os 85, o valor, o que couber para mim, eu vou ficar tranquilo em relação a isso. Eu acho que essa regulamentação é boa, né, priorizando principalmente questão de segurança, né, que as pessoas às vezes, né, não planejam muito bem, acaba colocando uma estrutura que coloca em risco, né, aí nós já está falando de risco de vida dela, da própria família ou do prédio, né, depende do que a pessoa vai usar lá, mas assim, ter esse tipo de cuidado, né? Então, assim, eu gostaria muito que isso fosse tratado com carinho, porque eu entendo que pessoas é complemento de renda para muita pessoa, para muita gente, ajuda, é facilidade para quem é morador lá, às vezes você chega em casa tarde, cansado, tem uma vizinha ali que vende uma mini pizza, um negócio, aquilo ali é bom. Então, assim, essa é a minha opinião sobre isso. Então, eu sou super a favor e, assim, se precisar, podem contar comigo aí, quem na hora que for tratar disso aí, precisar participar de alguma comissão, aí, qualquer coisa, eu falo que é uma situação até saudável. A gente, num condomínio nosso, a gente fez a feira do empreendedorismo, tá? Uhum. Então, os moradores, eles tiveram a oportunidade de cada um deles mostrar, né? Nós estamos falando de gênero alimentício, mas assim, por exemplo, tem a moradora que vende Avon, Jequiti, Natura, né? A outra que faz artesanato, a outra que faz cesta de café da manhã e tal. Então, quer dizer, você tem tudo isso dentro do condomínio, então você não precisa sair do condomínio para poder. Eu quero presentear, eu sei quem é, tipo assim, os moradores se conhecem, sabem, olha, tem a pessoa, legal que nesse condomínio a gente fez, né, esse portal aí, né, as pessoas foram lá, publicaram, né, depois a gente fez foi feira do empreendedor, elas deram outro nome lá, tá, Michel, mas de modo geral, uma feira de empreendedorismo. Fizeram por mais de uma vez, inclusive, lá, nessas datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe assim, Natal. Então, até teve esses questionamentos, porque elas fizeram na área do salão de festas, né? Aí fala, mas o salão de festa não pode ser utilizado para fim, né, comercial, político, religioso. Mas, poxa vida, é uma coisa que não está sendo aberta para o público de fora entrar, né? Eu acho que a gente em tudo cabe um pouco do bom senso também. Sim. Então, isso acaba fazendo os moradores até interagirem entre si mais, se conhecerem, né? E até acabar um pouco, né? Com essas questões, assim, falar, poxa vida, a gente só se fala por WhatsApp, em grupo, né? E muitas vezes a pessoa é muito corajosa ali no grupo do WhatsApp, mas quando você pega a pessoa tete a tete, ela é outra pessoa, né? Sim. Então é bacana. Ele fala assim que de repente eu entendo como muito saudável isso. Poxa, eu tô dentro do condomínio, eu quero dar um presente, eu sei que a moradora faz uma coisa personalizada e eu posso, né, recorrer ali. É uma interação saudável, né? E financeiramente para as pessoas que pagam ali só. Alguns pagam a mensalidade do condomínio, pagam o aluguel do condomínio, pagam o próprio condomínio. É um complemento que eu acho isso muito saudável. Bom, legal. O próximo tema aqui que o pessoal perguntou é sobre o Links Home, sobre a questão de barulho e tal. Nessa questão aqui eu já quero até dar uma palavrinha aqui. A minha vizinha de baixo, lá, né? Eu sou lá do Sorocaba. Dia desses ela mandou uma mensagem para mim, muito respeitosa lá tal, questionando questão de barulhos tal. A gente conversou e isso é bom dessa maneira. Eu sei que em alguns casos vai chegar ao extremo de ter que levar para vocês, né? Para quem estiver administrando, né? Mas ela falou, eu percebo que tem alguns horários, normalmente entre 6 e 7 da manhã, que é o horário de eu levantar, ajeitar as crianças para a escola, e mais para o finalzinho da tarde. Eu conversei com ela, expliquei para ela, eu tenho um menino, o meu menino mais novo, a gente está fazendo um acompanhamento com ele, mas ele tem a princípio está sendo tratado como um TDAH, possivelmente algumas outras coisas, mas ele é muito intenso, ele é muito barulhento, ele não consegue, ele parece que ele vive constantemente numa cachoeira, ele só sabe falar alto. Então, aí eu expliquei para ela, pedi desculpas, tá? Até então a gente estava normal durante esses meses, em algum momento ela descobriu o número, mandou mensagem para mim, e aí eu fui tomando as medidas, né? Coloquei lá a proteção nas cadeiras, porque você tá falando com ele, não faz isso, daqui a pouco ele tá fazendo exatamente o que você pediu para ele não fazer, balançar a cadeira bate, então coloquei as proteção, a gente redobrou a atenção com relação a isso. Mas uma das pessoas perguntou como é que está sendo lidado isso, por exemplo, as informações chegam lá no Links Home, não sei se é essa ferramenta que vai continuar, como é que vai ser, se já está tratando isso aí, como é que vai ser tratado essas questões aí de incômodo entre vizinhos.
O que acontece? O do Links Home, quando a gente iniciou, foi como eu falei, né, anteriormente aí, em algum dos vídeos que eu gravei, a gente pegou ali tudo no escuro, então a gente não tinha as informações, os acessos e tudo mais, e a gente foi ali buscando, né, e então ficou muitas ocorrências paradas ali no Links Home, mas a gente já está conseguindo responder, tá? Até eu tenho pedido para o pessoal, assim, até para ser mais rápido, mais dinâmico para a gente, se puder mandar no WhatsApp, mas não é uma coisa que vai ser provisória, tá? Só para a gente poder ter uma dinâmica melhor, né? Mas tudo que está chegando para nós, Michel, a gente está analisando, evidentemente, cada caso, casos que precisam ser notificados, a gente está notificando, casos que a gente precisa falar, a gente está falando. Essa questão de barulho é uma coisa até complexa dentro de condomínio, porque a estrutura, né, do condomínio, eu falo que ela é bem ruim na questão acústica, né? Então, Sim. muitas vezes você acha que o negócio está em cima de você e está no andar de cima até, né, ou do lado, enfim, é uma questão aí, é complicado. Então, a gente tenta administrar da melhor forma, que nem você falou, a sua vizinha, ela teve esse entendimento de falar diretamente com você. Então, falou educadamente, eu acho que é uma forma até saudável. É o primeiro passo, né? Mas quando chega para nós, a gente não vai desprezar de maneira nenhuma, tá? É que realmente esse começo, né, como a gente ficou ali, teve essas questões com o próprio software lá, né, o próprio aplicativo, então ficou acumulado por alguns dias as mensagens ali do Links Home. Por isso muitas pessoas falavam, não, mas eu mandei lá e não me responderam. Então agora a gente já está respondendo, mas a gente costuma falar lá na administração, até eu fiz um cartãozinho meio provisório para as pessoas chegarem lá, falou, ó, entre em contato com a síndica, manda para a síndica. Então, eu vejo, assim, todos os dias, assim, entra muita mensagem do condomínio do Nova Utinga, então a gente está respondendo ao longo do dia, não é uma coisa, assim, em tempo real, porque eu estou numa reunião, eu tenho suporte no meu escritório de uma pessoa que fica ali olhando para mim, eu também, da rua também, entre um compromisso e outro, eu dou uma olhada ali também, e quando ela começa a ver que tá entrando muita mensagem e eu não estou respondendo, ela já entra lá e já começa a dar uma desafogada lá para mim, porque a nossa vida é, né, bem cheia, bem corrida mesmo, a gente precisa desse suporte, né, senão não consegue atender. Tá, mas é isso, a gente está vendo essa questão do software também, é algo que a gente está aí analisando também, porque hoje a gente paga 2 softwares, sendo que um seria suficiente para gerir tudo que a gente precisa dentro do condomínio. Mas é algo também que a gente vai tratar aí posteriormente aí, né, para poder a gente até reduzir esse custo adicional que a gente tem aí, que poderia ter um só, né? Sim, Tá, só que curiosidade, tudo esse isso software é muito caro? É uma mensalidade? Como é que funciona isso? Isso, a gente paga, né? Hoje o Links Home custa para o condomínio em torno de 700 e pouco, 700 e alguma coisa, e esse outro, que é que a gente utiliza por conta da antena ali eu falo do sem parar, né? Mas é daquela antena ali de acesso ali, é um outro que a gente paga em torno de 300 e pouco. E a gente estava fazendo uma análise dos dois, os dois têm os mesmos mecanismos, entendeu? E uma coisa bacana nesse outro é que a gente consegue também controlar os acessos. O morador ele tem a condição de fazer a liberação de um visitante por lá. Então, por exemplo, você, Michel, vai receber uma visita, você pode entrar lá no aplicativo, colocar, cadastrar provisoriamente só para aquele acesso, tá? Para que a tua Entendi. visita não tenha que chegar lá, ficar na rua, identificar, né? Enfim, ela consegue ter o acesso por conta dessa migração aí com o sistema do Sem Parar. Então, tem algumas coisas que dá para gente, que tem lá, está disponível, Mas não usa, né? não usa. Ainda não Então, está usando. isso, e a Qual que é o gente nome tá. desse aí? É o mesmo? Não, o Adalberto acabou de falar para mim o nome desse aplicativo. Adalberto, isso aí. Tá bom. Não, depois. Aí ele falou o nome para mim, gente. Não é. É que a gente tem um outro que é o Econdos, mas não é esse, não. É um que. É um outro. É dois. Sim. Tá, mas isso daí depois eu passo para você, até passo para os moradores também. Mas é muito interessante. Até, inclusive, sexta-feira agora, a pessoa do suporte desse outro aplicativo, ele vai estar no condomínio, dando aí uma orientação para a gente, né? Passando aí, porque realmente é bem interessante, tá? Até dá para a gente juntar tudo dentro de um aplicativo só e pagar bem menos, né? Do que a gente Sim. paga pelo Links Home. Legal. Não, Tá? bacana.
Acredito que isso aí vai ajudar bastante, né? O próximo tema aqui que o pessoal pediu para a gente conversar um pouco é sobre as contratações e as empresas terceirizadas, né? A gente sabe que tem eu não sei até que mês, mas tem um contrato a ser respeitado, né? E assim, dentro do histórico aqui das pessoas que conversou comigo, uma das coisas que foi questionada na última gestão, e eu vou até citar nesse caso, porque eu tinha conversado com ela antes, até era para um outro vídeo essa informação, que eu estava preparando o vídeo, mas não tive tempo. A Cintia, ela tinha comentado comigo que em muitos momentos lá, quando ia haver algum tipo de contratação, ela fazia parte lá da galera que cuidava lá do condomínio e ela trazia também opções, né? E uma das questões que ela trouxe é que muitas contratações que foram feitas, as opções que ela trouxe, às vezes era até mais em conta, uma empresa que trazia uma segurança a mais, foram totalmente desconsideradas, ignoradas, né? E foram contratadas quem, no caso o síndico aí queria, o foco dele era aquele e acabava ficando com aquela contratação. Aí a pergunta das pessoas é assim, como é que vai ser esse processo de avaliação para novas contratações, tanto dos prestadores de serviços, aqueles que vão trabalhar CLT interno, como as empresas terceirizadas, assim, se vai haver alguma revisão, apesar que a revisão de contrato não cabe agora, que precisa cumprir o contrato, Não, né? exatamente. Mas Mas a numa gente eventual está. contratação, como é que vai lidar com isso? Não, então, um ponto que eu falo assim, que eu acho que isso é muito, isso agrega muito dentro de uma gestão, é a gente ter essa questão participativa. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma troca de empresa ou uma contratação, acho que até lá no grupo eu coloquei, gente, quem tiver currículo, indicação, né, que a gente está fazendo contratação, está fazendo seleção para assistente administrativo, muitas pessoas mandaram currículo para a gente, até pessoas do próprio condomínio, e a gente analisou lá os currículos, entrevistou e tudo mais, a Cintia até me ajudou nisso daí também, porque ela é da área de RH e tudo, né, então acabou ajudando bastante. Então, assim, eu busco sempre, né, ter essa ajuda, né, esse trabalho em equipe mesmo, né, que nem a gente está fazendo algumas análises de valores e tudo, inclusive até a Cíntia comentou realmente sobre isso daí que você acabou de falar, né, que ela chegou a fazer e tudo mais. Então a gente tem esse critério de trazer, né, abrir para que a gente receba indicações, que a gente possa fazer orçamentos. A gente conhece muita gente também aí do mercado também, né, que trabalha bem nos condomínios, que tem referência, a gente também indica, né, fala, olha, eu conheço essa empresa, atende e tal, então, mas a gente tem uma situação muito aberta com relação a isso. Eu não sou engessada, então a Silmara só trabalha com a empresa X, Y. Não. A gente dá sempre oportunidade, que é uma oportunidade até para a gente conhecer novos prestadores de serviço, sabe, Michel? A gente conhece. Eu tenho uma empresa que atende muito bem a gente, inclusive, que eu conheci essa empresa em 2018, né? Ingressando num condomínio, era uma empresa que prestava serviço para esse condomínio. E de lá para cá, todos assim, quando eu tenho um BO feio na parte de. Eles são caça-vazamento, esses negócios, né? Você pode chamar lá que eles vêm, eles têm um preço justo, eles não cobram por tipo desentupimento, que normalmente eles cobram por metro, né? Você nunca sabe quantos metros que foi, porque você não colocou o negócio lá para poder desentupir, né? Porque normalmente as empresas fazem isso, né? A gente cobra não sei quanto por metro. Aí o cara vem e fala, ó, desentupir 30 metros e o orçamento acaba ficando. Lá não, eles fazem o desentupimento. Quer dizer, antes de vir, eles já te dão o valor que vai ser cobrado, enfim. Então, assim, foi uma empresa que a gente conheceu entrando num condomínio que essa empresa era prestadora de serviço ali. Então, eu falo que é uma oportunidade até para a gente conhecer bons prestadores de serviço, porque hoje Já em dia vira um bom também. parceiro, né? E assim, hoje em dia está muito difícil, tá? A gente ter bons prestadores de serviço, até mão de obra também está muito difícil. A gente hoje está no impasse de avaliar se a gente vai buscar o zelador, nesse zelador que a gente está precisando recrutar de forma terceirizada ou CLT, algo que a gente também está conversando a respeito disso, para ver como é que a gente desenrola esse cargo, tá? Se ele vai ser CLT direto do condomínio ou ele vai ser pela terceirizada. Então é algo que a gente está analisando os valores, porque assim, não é o salário propriamente dito, seco, não, eu tenho todos os encargos, então o zelador ele não custa o salário dele apenas, né, a gente tem que prever toda uma provisão aí de gastos, de custos, né, de INSS, FGTS, férias, 13º, cobertura de férias, a questão de faltas também, tipo, faltou, como é que vai fazer? Afastamento por doença, né?
por saúde. Então, assim, a gente precisa colocar na ponta do lápis tudo isso para avaliar se de repente compensa essa pessoa ser da terceirizada também. Então, a gente, isso tudo a gente está, eu sempre trago ali, deixo ali para o corpo diretivo dar esse suporte para mim. Não seria, em tese, a obrigação deles, mas eu acho que fazendo dessa forma a gente traz mais lisura à nossa gestão. Legal, isso é uma coisa que a gente está contando bastante com essa transparência, né? Um problema que a gente lutou muito contra aqui, e é o que a gente está contando bastante com isso. Samara, dos moradores aqui, o morador, eu não anotei aqui, ela perguntou sobre a fiscalização e uso de áreas comuns. A gente tem tido problemas de coisas que aparecem quebradas, ninguém sabe, some VAP aparece quebrada, some não sei o que, quebra alguma coisa na piscina, porta, cadeira quebrada, se vai uma previsão aí para poder trabalhar melhor essa questão de cuidado com o bem coletivo, né? Como é que vocês estão lidando já, ou já estão lidando, ou como é que vão melhorar essa fiscalização, esse controle, se vai ser mais rigoroso, como é que vai ser tratado isso? Não, para tudo precisa de inspeção, né? Então, e saber quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por isso. Então, né, falando sobre o salão de festas, por exemplo, a gente faz a inspeção de entrada e inspeção de saída. Então, até para entender que se naquela festa ocorreu a quebra de uma cadeira, por exemplo, da gente saber que foi naquela festa e poder atribuir o dano e o ressarcimento daquilo ali e, de fato, recompor, né, que não adianta eu ir lá e cobrar uma cadeira que a pessoa quebrou e não recompor essa cadeira, né? Sim. Assim, de mesmo modo, a questão da piscina, né? A gente até está nessa questão das câmeras, ô Michel, porque tem muita câmera apagada. Então a gente não sabe se é porque não tem ou porque está queimada. Então, quando a gente vai lá e olha no monitor, a gente vê muitas câmeras e elas não estão identificadas, elas não estão nomeadas. Então, eu não sei se aquele canal ele está vazio ou é um canal de uma câmera que não está funcionando. Então, a gente já pediu, inclusive, o mapeamento dessas câmeras, tá? Para a empresa que faz a manutenção aí, para que a gente possa também entender isso daí, porque é primordial que a gente tenha câmera em todas as áreas comuns, né? Academia, piscina, área Teams, brinquedoteca, tudo. Por quê? Porque são itens do patrimônio do condomínio, né? Então, e não dá para toda hora você ficar ali tendo que recompor um item ali porque quebrou, sendo que foi decorrente de um mau uso. Então, isso vai ser mais criterioso, tá? Para que a gente não tenha tanta perda, né? Como tem acontecido aí. Legal. Isso é importante. A gente tem umas histórias bem esquisitas com relação a isso, inclusive dessas aí de o condômino pagar pelo bem lá que ele quebrou e o conserto nunca existir, ou aparecer coisas, ou sumir coisas. Então isso é uma coisa que preocupa, né? Porque às vezes você vai usar o espaço ou o produto ali, tá tudo quebrado ali, dá uma certa indignação, né? Nós estamos chegando... Desculpa, Michel. Os equipamentos do condomínio, a gente está preparando aí o inventário de tudo que o condomínio tem, tá? De equipamentos. Tá? Inclusive, a gente está com uma VAP aqui que a gente trouxe para assistência técnica e que não tem. Tipo assim, a gente levou para uma assistência técnica, até eu comentei com o Adalberto, falei, vamos achar um outro e levar para ver, para ter uma segunda opinião. Porque é um equipamento muito bom, né? Só que não tem manutenção mais, com base no primeiro olhar, tá? A gente vai buscar. Então, assim, só que a gente tem história, nós tínhamos isso, mas cadê? Não tem mais. Então, a gente precisa ter esse inventário de tudo que o condomínio tem. O pessoal da manutenção, por exemplo, fala que eles sofrem muito com falta de ferramentas, né? Então, assim, aonde que estão essas ferramentas que um dia foram compradas, né? De repente, é importante a gente ter um local próprio para isso, um almoxarifado próprio para isso, e um almoxarifado que só a gente acesse, tá? Que não seja uma coisa aberta ali para, eventualmente, qualquer um ir lá e mexer, né? Achando que tem o direito de mexer num local onde não é acesso, né? Para o morador. Uma pessoa responsável mesmo, né? Isso mesmo. É isso aí. Gente, nós estamos chegando no final aqui. Se eu esquecer alguma coisa, vocês perdoem, tá? Eu fui
coletando de acordo com o que dava aqui. Existe algumas perguntas aqui, Silmara, que elas são interessantes, assim, que é uma preocupação coletiva, né? As duas últimas perguntas, praticamente, tá? Uma delas é sobre o regimento interno da convenção, se existe alguma previsão, assim, a primeira vez que eu moro em condomínio, tá? Tudo que eu aprendi na marra por conta de que eu entrei nessa briga aí, comecei a fazer os vídeos, comecei a ter que explicar coisas para as pessoas, então tive que ir atrás. E o que eu descobri é que a nossa convenção é uma convenção muito antiga, e os moradores mais antigos disseram que meio que copiaram uma convenção qualquer, colocaram e falaram assim, quando a gente tiver mais moradores, tudo a gente senta e trabalha em cima disso, e nunca foi feito isso. Então existe alguma uma previsão para reestruturar, atualizar o nosso regimento interno, a nossa convenção? Como é que os moradores vão ser envolvidos nesse processo? Sim, a gente, como que funciona? A convenção a gente precisa de um core específico, o regimento interno não, tá? O regimento interno, ele pode ser aprovado com a maioria de assembleia, maioria simples, o regimento. Só que o regimento interno, ele não pode sobrepor o que diz a convenção. Então, o ideal é que faça primeiro a convenção, que também não pode sobrepor o Código Civil, mas que tenha uma convenção adequando a realidade do condomínio, né? Porque cada condomínio tem sua particularidade. A gente vê condomínios aí que tem regra para piscina e não tem piscina no condomínio, né? É bem isso, é bem esse Ctrl+C, Ctrl+V que a gente acaba encontrando. A convenção, ela é um pouco mais complicada de se alterar em sentido de quórum, tá? A convenção propriamente dita, ela não é difícil de se fazer, precisa de uma assessoria jurídica para isso, tá? Porque tem muitas coisas que precisam ser verificadas e analisadas por um jurídico, né? Que trata sobre leis, né? Então a gente tem que ter esse suporte. Mas eu já fiz, né, mais de uma, inclusive. O quórum é 2/3, né, de moradores, né? 2/3, o quórum para modificação da convenção condominial é 2/3. Então, como normalmente é feito? Primeiramente é aberto ali para os moradores um momento ali para que faça aquele brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias, né? De sugestões. De palpite. Para poder entender, poderia ter isso, poderia ter coisas que são viáveis, tem coisas que não são viáveis. Então, assim, para que a gente possa entender um pouquinho o que as pessoas esperam desse documento, né? E aí a gente vai fazer uma minuta, no caso o jurídico, né? Esse advogado, que tem que ser uma pessoa contratada especificamente para poder redigir esse documento, ele vai fazer uma minuta. Essa minuta, primeiramente, ela é analisada. Então, não é simplesmente assim, tá aqui, pronto e acabou. Então, até chegar para aprovação da Assembleia, essa minuta, ela vai ser desenvolvida para que todo mundo possa analisar, né? Estando tudo ok, vamos para a Assembleia. E aí aprova ali a atualização dessa convenção. Eu vi aqui, eu fiz um cálculo rápido aqui, 2/3 em Assembleia, nós estamos falando de um número de 384 entre presentes e procurações, né? É bastante coisa. Assim, então dá para fazer, Michel, isso a gente já fez num outro condomínio, a gente fazia aquelas assembleias abertas. Sabe aquelas assembleias que elas ficam, tipo, dias abertas para votação? Sim. Então, eu não consigo juntar todo mundo num dia só. No mesmo dia. Mas deixa aberta, né? A mesma coisa vale para quando vai, por exemplo, como alugar o topo do prédio para instalação de uma antena, também é 2/3, que precisa dessa aprovação. Então, normalmente, como sabe que não vai conseguir tudo dentro do mesmo dia, deixa ali aberta por por 10 dias, alguma coisa ali para poder... Um mês se precisar, né? Algo muito importante, né? Ô, Michel, o Adalberto chegou aqui, como que é o nome do aplicativo? Do Fundify. Tá, legal. Tá? Esse que o condomínio paga. Legal. Bom, então, dito isso aí, vamos para a última pergunta, a mais importante. Algumas pessoas elas estão perguntando assim, a proposta para garantir a máxima transparência é um problema que a gente teve aqui muito sério, tá? Algumas coisas a gente compartilhou contigo, até uns vídeos que eu fiz lá dos canos, tudo. Então, uma proposta para garantir que haja uma transparência, né? Nas contas, nas decisões, evitar os problemas que nós enfrentamos aqui. Né, e nós estamos falando de problemas até de perseguições mesmo, pessoas recebendo multas por coisas absurdas, como, por exemplo, fazer um abaixo-assinado por não estar de acordo com a gestão, receber multa por isso. Mas, assim, para que haja essa transparência, né? Quais os canais de comunicação? Eu vi aí que numa das perguntas você falou que tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Links Home, né, que o pessoal manda alguma informação lá, tem o WhatsApp. Quais são os canais para que os moradores estejam a par de tudo que está acontecendo?
E dentro dessa pergunta, desse conjunto de perguntas, alguém comentou aí que é possível que haja uma necessidade de aumento de condomínio, se isso já foi avaliado por vocês, se o nosso valor aí, ele precisa ser atualizado, se sim, qual que seria o valor necessário, ou se ainda não deu para ter essa noção, e como seria justificado isso? É muita coisa, né? Sem problema. Sobre os canais de comunicação, a gente tem lá o Links Home, né, o outro, se for o caso, que a gente vai estruturar, como eu falei. Tem a questão, tem o WhatsApp, tem o canal de comunicação, que é aquele RNU Comunicados que eu fiz, né, que eu também vou sempre jogando informações ali pertinentes. Por isso que é importante todo mundo pegar lá o QR Code no elevador, entrar no grupo, porque ali é um canal muito bacana que a gente vai conseguir pulverizar, assim, de forma mais rápida as informações. A gente também tem um canal pelo próprio portal da Habita, né? Só que é um portal que a gente tem que pedir para que eles publiquem. Então, eles publicando, todos os condôminos recebem simultaneamente através do e-mail. A gente também tem o e-mail do condomínio, onde por lá também os moradores podem encaminhar, né, enfim, crítica, sugestão, reclamação, enfim, é o e-mail direcionado para os assuntos do condomínio. Michel, uma coisa que eu elimino toda vez que eu chego nos condomínios, porque eu acho isso muito complicado, tem um negócio chamado livro de ocorrência na portaria ou, sei lá, na administração. Esse livro, além de expor, né, demais, acaba se tornando uma situação de conflito, né? Então eu vou lá e reclamo do Michel, vou lá e papapá. Tem uma reclamação a fazer, o síndico fala, ó, põe lá no livro de ocorrência, né? Relata lá no livro de ocorrência, né? No caso de vocês não tem isso, não. É o Links Home e tal, mas tem condomínios que tem essa questão do livro de ocorrência que eu acho assim, todo condomínio que a gente entra, que a gente vê esse bendito na portaria, eu elimino de cara. Porque eu já vi sair agressão física pesada por conta disso. Eu vou lá e reclamo do Michel, o Michel é advertido, me dá o livro. Aí o Michel vai lá e vê que foi a Silmara que falou, aí o Michel vai bater lá no apartamento da Silmara, aí começa a coisa acontecer, né? Então aí a gente fica até remetendo para aquela série, né? Os outros lá, falar, meu Deus do céu, condomínio não é para isso. Condomínio é um lugar onde as pessoas têm que se respeitarem, né? E ser um ambiente harmonioso para se viver, né? Não é um lugar onde as pessoas não querem ir, né? As pessoas têm que ter prazer de voltar para casa, né? Tá? Então, essa questão. Agora, vamos falar da questão financeira, tá? A gente tem aí conversado com a Bita, a gente tem aí visto alguns números, sim, tá? Uma coisa que eu pedi para a Bita, até para a gente poder ter mais, poder trabalhar de forma mais concreta, tá, Michel? Com relação a esses números, tá? Há necessidade de um reajuste, tá? Inicialmente aí, baseando-se por um último período, tá? Se fosse para chegar na Assembleia dia 24 e toma aqui, seria em torno de 12%, tá? Porém, o que eu pedi para a Bita? Se a gente consegue prorrogar esse prazo, tipo, eu prorrogar essa previsão orçamentária para, no máximo, 60 dias, para quê? Para que a gente possa ter os números reais, para que a gente possa analisar as questões reais do condomínio, de despesa, de compra de suprimentos e tudo mais, até para que a gente possa apresentar a nossa previsão orçamentária, tá? Então, isso, inclusive, o corpo diretivo está me ajudando nisso, tá? O Conselho Fiscal está analisando isso junto comigo, tá? Então, eu pedi isso, falei, a gente não tem condições de aprovar nada nessa Assembleia do dia 24, tá? Porque eu acho que a gente tem que maturar isso melhor. Então, assim, se fosse baseando nos últimos 12 meses, tá? Porque a previsão orçamentária é feita dessa forma, a gente pega ali os últimos 12 meses, faz uma média, coloca os reajustes ali dos contratos, né, que a gente precisa ter, a terceirizada, por exemplo, né, de acordo com a convenção coletiva deles, todo começo de ano. Então, sempre mensurando de um período ao outro. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Então, nós conversamos, isso inclusive essa semana, tivemos uma reunião com a administradora Habita, e é algo que eu iria propor, mas agora estou até adiantando aqui para você, na Assembleia que nós não fizéssemos a aprovação de uma previsão orçamentária no dia 24, que a gente prorrogue, já deixa até nessa Assembleia dia 24, a data da próxima Assembleia já, tá? Então, assim, para que a gente possa
correr com esse trabalho aí e já poder apresentar para os moradores, e a gente vai ter tempo até para poder ter os números, né, das empresas, né, dos orçamentos, para a gente poder trabalhar em cima. E os contratos, a gente já está, né, dando uma olhada nos contratos, não conseguimos analisar todos, né, porque 30 dias a gente ficou ali vendo N coisas ao mesmo tempo, mas também estamos aí analisando alguns contratos já, tá? E já pensando aí numa ação aí, numa medida aí para poder organizar isso. Legal. Gente, é isso. Nós finalizamos aqui. Quero agradecer a Silmara, né? Que agradeço. É muito bom. Eu espero, assim, a gente tinha uma situação aqui no condomínio, Silmara, que é os amigos do síndico, né, da antiga gestão e a oposição, né? Eu espero que, eu vou ser bem franco, eu espero não precisar fazer mais vídeos com conteúdo que eu fiz no meu canal. Vídeos de denúncia, vídeo que eu precisar chamar pessoas de covarde, porque não está fazendo o simples papel de administrar e respeitar o bem público. Eu tenho comigo que isso não vai ser mais necessário, né? E eu espero que a sua gestão ela tenha bastante sucesso, espero que você ganhe, né, na próxima eleição. A gente está ajudando para que isso aconteça, né? Lá, nós não sabemos ainda, eu não sei se já foram apresentados outras opções para o pessoal da Habita. Acho que tinha um prazo, tem um prazo aí para se apresentar alguma documentação. Na realidade, esse prazo, ele acho que expirou, foi... Hoje, né? Mas aí tem então, os internos, né? Os moradores que podem se apresentar os moradores, na hora. Eles podem, na hora, exatamente. É mais esses o pessoal que vai se candidatar. Externo, e que assim, não é morador. Sabe, Michel, quando as pessoas começam a ver que a gente conseguiu desenrolar, que a gente conseguiu, não foi uma coisa assim. Eu tenho um ditado, que eu acho que é um ditado que muita gente usa, né? Que de insubstituível, cemitério. Né? Tá cheio. Então, assim, isso não é novidade para a gente, o que a gente viveu aí no Novo Tinga, no Residencial Novo Tinga, quando nós chegamos aí, de pegar uma administração completamente no escuro, né? E a gente desenrolou, a gente conseguiu ativar a administração. Então, fato que as pessoas, algumas não gostariam que isso tivesse acontecido. Então começa a falar mal de um, falar mal do outro, inventar situações de um, Então, assim, aqueles fake news, né? Que até num vídeo que eu fiz hoje, eu pedi que as pessoas tivessem maturidade de não cair, né, nessas conversas, né? Analise com racionalidade. Eu acho que quando você fala, você imprime aquilo que você tem a oferecer. Então, e a gente sempre, e acho que em pouco tempo a gente já mostrou isso, inclusive a gente já teve esse retorno de próprios moradores dizendo que parece que até o ar do condomínio já está começando a ter né? Então, é fato que isso vai acontecer. Então, vamos buscar lá a Silmara, síndica do outro condomínio, que o pessoal brigou com ela, não sei o quê. Vai brigar sempre, porque a gente está ali fazendo o regimento interno, a convenção, o Código Civil ser cumprido, regras, elas existem até para você sair na rua. Então, muitas vezes, essas regras elas não são bem vistas quando elas são cobradas de alguém, quando elas são ali notificadas a alguém. Então, é fato que a Silmara já entrou em 15 anos trabalhando nessa área, eu já entrei em condomínios, já saí de condomínios, já declinei de não concorrer mais, porque a gente entende que o relacionamento acaba desgastando muito pelo fato da gente estar muito tempo dentro do lugar, porque não é fácil o nosso trabalho. Só que a gente tem a maturidade de saber aonde começa e onde termina o nosso ciclo. Eu não vou ficar obrigando ninguém a ficar comigo porque uma meia dúzia de moradores que foram contrariados em suas vontades estão ali se movimentando para te prejudicar. Querido, né, sigam em paz. A gente não precisa... claro, cada condomínio meu é o faturamento da minha empresa. Eu tenho funcionários, eu tenho uma estrutura que eu pago, imposto e tudo mais. Agora, a gente também não pode ficar obrigando ninguém a ficar conosco. Então, a gente tem muita maturidade com relação a isso, graças a Deus, e eu sempre falo, gente, condomínio é o que mais tem por aí, né? Se de repente não deu para continuar em a gente entra em outros. Então, assim, o nosso trabalho, a gente tem referência de 15 anos de trabalho na área. Se vocês verem a minha apresentação, vocês vão ver lá 5 gestões consecutivas, 4 gestões consecutivas, e isso é um trabalho bem feito, que as pessoas não vão te reeleger porque você foi lá e obrigou elas a fazerem isso. Então, por isso que, assim, eu peço para todos esse voto de confiança. Eu acho que em 30 dias a gente já pôde dar sinais disso, e eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um trabalho de excelência dentro do condomínio.
e valorizar o patrimônio de todos. Porque eu falo que cada condomínio que eu entro é o meu cartão de visita. Eu posso ter o melhor site, a melhor publicidade, mas o que vai valer ali para mim no tete a tete mesmo é a minha referência. Então, o Michel, ele pode pegar minha apresentação e falar, nossa senhora, que apresentação linda, maravilhosa, tal. Mas você vai lá no condomínio, né, para você validar, você vai lá no condomínio e fala assim, a Silmara é síndica daqui, como que é o trabalho dela? Sabe, eu tenho até uma coisa que eu carrego até hoje, eu falo sobre isso, só finalizando aqui, Michel, de um condomínio que eu fui eleita pela referência de um morador que até hoje eu não sei quem é. A pessoa foi na porta de um condomínio, que eu sou síndica, e perguntou pro primeiro que estava entrando, você é morador? A síndica daí é a Silmara? Você pode falar um pouquinho dela para mim? Não, a Silmara fez uma recuperação financeira aqui, só que ela é firme, né? Ela segura o negócio ali e tal. Então, assim, falou do meu trabalho, não mentiu, não omitiu nada, né? E eu fui eleita no outro condomínio até hoje sem saber quem foi que me Quem foi o anjo processou que. lá. O cara achou o Adalberto lá na porta. Brincadeira. Tá certo. Tá, mas assim, a gente cumpriu o edital, tá tudo lá entregue lá, documentação, proposta, atualizamos a proposta, que é a mesma que a gente Sim, sim. falou, né? Mas assim, a gente fez toda a formalidade que foi necessária. E assim, sempre pensando, né? Trabalhar com uma pessoa que sabe fazer. Não ficar trabalhando com a sorte de uma pessoa que está se aventurando, foi lá, fez um cursinho de 25 horas de síndico profissional e quer assumir um condomínio do porte do condomínio residencial Nova Utinga, que não é para amador, não. Sim, é um desafio tanto, né? Ainda mais no Então, contexto exatamente. que a gente passou nos últimos Com anos. todas essas fragilidades que o condomínio enfrentou nesses últimos tempos. Sim. Tá bom, agradeço, Mara. Desejo toda a sorte do mundo para você, Obrigada. para o Adalberto, para a sua equipe. Espero que dê Obrigado. tudo certo. Imagina, espero que dê tudo certo, que seja bom para todo mundo, para vocês que estão administrando, para nós que vamos ter nossos lares, nosso espaço de convívio cuidado por vocês, nossos recursos, né? Então, que possa dar tudo certo e que nós temos um ano bom aí de tranquilidade e harmonia. É isso Amém. aí. Será. Valeu, Obrigada, gente. gente. Obrigadão, tchau. Tchau.